Homologação de honorários periciais. Isto não é mais uma coisa fácil, pessoal. Cada vez mais as partes têm recorrido e tentando reduzir ao máximo a verba destinada ao pagamento do perito, que é aquele profissional que vai ajudar ao juízo a mitigar os pontos que ainda são controvertidos, considerando uma análise técnica de tudo aquilo que está apresentado nos autos. Muito bem, como eu disse, apresentar a proposta de honorários e obter a aprovação não é fácil. Ontem eu estive revisando dos 34 processos que estão em andamento a minha proposta de honorários, ou seja, que eu estou aguardando a aprovação de minha proposta de honorários. 16 delas, se não me engano, 16 ou 17, foram lá no Tribunal da Paraíba, em que eu fui nomeado em ações para a revisão de contas PASEP. Nesse caso, em específico, gente, é uma briga dura, tá? Uma briga dura contra o Banco do Brasil, por mais que você apresente bons argumentos, determinando claramente o valor das suas horas técnicas, o valor de cada uma das fases de trabalho, o Banco do Brasil costuma sempre impugnar de forma genérica. E além disso, nós temos que lidar com diversas outras situações que eu já comentarei com vocês. Me aguarde aí. Muito bem, gente. Eu falei para vocês que 16 propostas apresentadas lá junto a essa determinada vara lá no Tribunal de Justiça da Paraíba tinham sido impugnadas, né? E eu fui uma a uma, eu utilizo aqui o sistema Pipefy para controlar todas as minhas nomeações, para saber em que ponto está, para depois eu conseguir acompanhar o cronograma de execução da prova pericial, o recebimento da prova pericial. Mas vamos lá. Aqui eu vou entrar cartão por cartão, tá? Eu entrei aqui, eu propus, nesse caso, eu propus R$ 3.700. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que eu cheguei a esses 3.700, tá? Porque não adianta você tirar da cabeça um valor e simplesmente colocar lá. Você tem que saber, digamos, determinar o número de horas de trabalho, o valor das suas horas de trabalho. Neste caso aqui, como eu já apresentei diversas propostas e alguns trabalhos foram realizados, eu consegui apurar a média que o Banco do Brasil pagou para executar esses trabalhos. Então, eles não podem vir com aqueles argumentos de que os honorários são excessivos, etc. e tal, sem qualquer embasamento probatório. Muito bem. Aqui, ó, nesse caso, ó, eu apresentei essa proposta em julho desse ano, tá? A proposta foi impugnada pelo banco em agosto, tá? E veja que nesse caso o banco foi espertinho, tá? Ele apresentou quesitos apenas após a apresentação da proposta de honorários periciais. Pode isso? Gente, pode, tá? Enquanto a prova não tiver sido concluída, tá? A prova não tiver sido iniciada, as partes podem fazer os seus quesitos, tá? Não preclui mais o direito da parte de efetuar questionamentos para a elaboração de prova pericial, como acontecia na maioria das vezes antes do CPC 2015, tá? E vejam, e aqui está em despacho desde 24/10/2024, tá? Ou seja, aqui vamos ver aqui, ó, 2 meses. 2 meses, foi para despacho 2 meses, já passou um mês, quase 1 mês e 10 dias e ainda estamos aguardando, tá? Esse é o primeiro caso, tá? Mas eu quero mostrar para vocês diversos hoje. Ó, esse daqui, ó, aqui está nomeações, tá? Nesse caso aqui, eu apresentei a minha proposta de honorários, tá? Ratifiquei a minha proposta de honorários. Só que na sequência, o magistrado
que estava a cargo dessa ação se deu por suspeito, tá? Então eu terei que aguardar a substituição do juiz e análise da proposta e da defesa da proposta apresentada. Isso já vai um tempo, tá? E eu também enviei a proposta originalmente em julho de 2024, nós estamos em dezembro, vai quase para 5 meses e ainda não tive uma conclusão acerca disso. Vamos ver aqui, ó, terceiro caso. Nesse caso aqui, tá? Vamos ver o que aconteceu nesse caso, ó. Nesse caso, o autor apresentou 12 quesitos após a juntada de propostas de honorários, diversos deles de cunho legal ou meritório. Tá? O que acontece, gente? Tá? Muitas vezes as partes... Nesse caso aqui, o juiz, eu acho que ainda nem se debruçou em cima disso, porque é responsabilidade do juiz determinar se os quesitos são pertinentes ou não. Se é um questionamento legal, o juiz tem que indeferir. Se é um questionamento que cabe à decisão dele, ou seja, uma decisão meritória, o juiz tem que indeferir. Quem vai decidir é ele, não é o perito que vai apresentar uma opinião acerca disso. O Banco do Brasil também juntou 18 quesitos após a proposta de honorários, tá? E eu apresentei digamos, a ratificação da minha proposta de honorários especiais, que está super bem embasada. Aguarde aí que eu demonstrarei para vocês, tá? E mesmo assim o Banco do Brasil impugnou, tá? Aqui eu coloquei até uma nota para mim ratificar novamente a proposta anterior e mostrar que foi feito depósito, ou seja, antes eu calculava os 3.700 com base em 6 propostas de honorários, cujo o Banco do Brasil depositou os honorários que eu propus, tá? E agora eles dizem que não vale mais isso. Eu estou juntando mais, digamos, mais 2 provas de que os honorários não são excessivos, tá? Essa proposta aqui, ó, veja, também apresentei ela no mês de julho, tá? Também apresentei ela no mês de julho. Continuando, é bastante coisa. Vamos ver essa daqui, ó. Essa daqui, vamos tentar ir um pouco mais rápido. Essa daqui eu também apresentei no mês 7. O Banco do Brasil também juntou quesitos após a apresentação da proposta. O juiz se deu por impedido, tá? E agora, no final de novembro, foi concluso para nova decisão acerca dos meus honorários periciais, agora por um novo perito, por um novo juiz. Isso pode ser bom, mas de repente pode não ser bom. Se o juiz novo achar que o valor que eu cobrei e que o juiz original vinha aceitando está elevado, e pode dar trabalho, gente, pode dar trabalho. Vamos lá, tem mais uns casos interessantes aqui, eu vou pular, deixa eu ver um aqui que eu tenha apresentado. Ó, vamos ver esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Eu apresentei a proposta, ó, em novembro de 2022. Faz um ano que eu apresentei essa proposta, ó. O BB ratificou os quesitos dele, o processo foi suspenso até julgamento pela STJ, acontece isso também. Como isso daí acabou virando uma indústria de ações, existe um recurso especial no STJ que está sendo apreciado, o qual já foi até julgado, tá, dizendo que pode dar continuidade a essas ações. O processo foi suspenso, a autora pede procedência da ação aqui em março de 2023. Eu respondi à impugnação 18 de nove de 2024 e ratifiquei os honorários de 3.700 e está concluído para despacho desde setembro. Daí, em novembro, o juiz declarou a sua suspeição e está concluído também para decisão desde 29 de 11 de 2024. Vejam, gente, isso daqui é muito complicado, tá? Ou seja, eu tenho diversas das propostas estão há mais de 5 meses ou mais de 5 meses aguardando homologação e o banco continua batendo. Eu vou mostrar agora para vocês como que eu cheguei nos 3.700. Aqui temos
os honorários que o Banco do Brasil depositou em 8 processos, tá? Eu só não estou enumerando os processos aqui por uma questão de sigilo, tá? Mas o Banco do Brasil efetivamente depositou esses valores de honorários aqui para esses 8 casos aqui, tá? Então temos aqui honorário de 4.500, 3.700, 3.950, 3.300, 3.300, 3.000, 3.700, 3.950, que na média, tá? Deixa até eu abrir a calculadora para vocês verem aqui, ó. Como que eu cheguei à média? Eu peguei, o Banco do Brasil depositou, então ele concordou. Nesses casos aqui, ele concordou com esses honorários. Depositou aqui, ó, 29.550 dividido por 8 casos, 3.693, 3.700, tá? Isso daqui, digamos que esse arredondamento aqui de menos de R$7 é justo porque aqui temos nomeações antigas, só a correção monetária daria mais do que 3.700. Então, entenderam como eu cheguei a esses valores? Pois bem, agora eu irei demonstrar para vocês como eu fiz, qual é o modelo da proposta de honorários que eu apresento nesse tipo de nomeação, tá? Como sempre, eu identifico aqui o juiz que me nomeou, o número do processo, o tipo da ação, o nome do requerente, o nome do requerido, que nos casos das ações PASEP sempre será o Banco do Brasil, né? Eu me identifico e digo que eu fui habilitado nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil 2015, né? E que em atendimento à intimação recebida, né? Intimação que você receberá tanto por e-mail, mas é importante que a intimação também esteja comunicada no sistema do tribunal em que você atua, seja o PJE, seja o EPROC, seja o PROJUDE, tá? Então, considerando o previsto no parágrafo 2º do artigo 465 do CPC, vem respeitosamente apresentar sua proposta de honorários periciais, tá? Daí aqui aquele parágrafo padrão, que eu já falei para vocês diversas vezes, tá? Nos quais eu falo que para a elaboração da proposta foram considerados a relevância, o vulto, o risco e a complexidade dos serviços a executar, as horas estimadas para a realização de cada fase do trabalho. Lembre que vocês terão que enumerar isso na sua proposta, a qualificação do pessoal técnico que participará da execução de serviços. Nesse caso de revisão de contas PASEP, eu costumo fazer sozinho, tá? Mas caso eu precisasse de alguém para me auxiliar, logicamente que eu só me utilizaria de pessoas devidamente habilitadas, ou seja, pessoas que possuem uma formação superior adequada a esse tipo de trabalho e que possua alguma experiência ou que tenha sido treinada por mim, tá? Bem como o prazo fixado para o término do labor pericial. Aqui, propostas PASEP. Eu sempre coloco esse parágrafo aqui, ó. Destaco que após observar atentamente a documentação contida nos autos, verificou-se que a análise pericial recairá sobre a conta PASEP do autor, tida sobre o número de inscrição, aqui eu coloco o número da conta PASEP, e administrada pela PATRE, que nesse caso é o Banco do Brasil, a fim de aferir os critérios de atualização monetária e juros adotados e desta forma trazer subsídios técnicos para esclarecimento dos pontos controvertidos. Lembre, você, perito, nunca vai responder nada de fundo legal meritório. Você está ali para responder perguntas técnicas, análises técnicas em cima desse tipo de conta, assim, em cima da conta PASEP, tá? Daí eu também coloco sempre mais um parágrafo que ele vai determinar mais ou menos o escopo da prova, ou seja, qual o período que será revisado, tá? Aqui, ó, o labor pericial abrangerá, a princípio, análise das movimentações ocorridas na conta individual, coloco o número da conta individual novamente, desde o primeiro crédito em conta ocorrida em 18, nesse caso aqui foi 18.783, tá?
ocasião até a última movimentação contida nos estratos acostados aos autos. Aqui eu coloco a data da última movimentação e aqui eu colo a parte do último extrato que mostra a última movimentação, que normalmente é um saque mediante aposentadoria, pagamento de abono, tem diversas situações, tá? Aqui, ó, nesse caso em específico, tá? Nesse caso, a parte ré não apresentou quesitos em atendimento à decisão que o juiz tinha proferido nesses autos, tá? Mas, nesse caso, ainda bem, o juiz definiu os parâmetros a serem observados para realizar os cálculos revisionais, tá? Aí aqui eu falei, dessa forma, o laudo pericial acobertará a análise técnica de todas as provas documentais. Lembre-se que você vai fazer uma prova, mas para isso você terá que se utilizar de provas que foram acostadas no processo. E se não foram, você tem que diligenciar nos autos a parte detentora dessas informações para que apresente tais informações preferencialmente nos autos, para que você possa fazer a prova pericial, tá? Dando sequência, aqui ó, gente, aqui está a tabela que você deve apresentar mostrando cada fase do trabalho e o número de horas que você gastará em cada fase do trabalho, tá? Por exemplo, aqui eu falei que gastaria 1 hora só para analisar as peças processuais, certo? 1 hora para pesquisa e análise da legislação referente aos índices de atualização das contas PIS/PASEP. Daí mais 4 horas para recompor toda a movimentação da conta PASEP, ou seja, pegar todas aquelas microfichas e extratos e planilhar isso, que você terá que tanto planilhar da forma que o banco movimentou essa conta, quanto dos seus cálculos revisionais, tá? Daí aqui, ó, coloquei uma outra fase, elaboração do laudo pericial, nos moldes do artigo 473 do CPC 2015, com atendimento às premissas determinadas pelo douto juízo e aos 3 quesitos apresentados por uma das partes. Daí mais 1 hora para revisão do laudo pericial, mais 1 hora de estimativa para prestação de esclarecimentos. Aqui é só uma estimativa. Normalmente você gastará muito mais horas do que isso. Mas tudo bem, ó. Cheguei a 16 horas. Vejam aqui, eu sempre falo isso nos meus vídeos, ó. Eu não cobro o mesmo valor para todas as fases do trabalho pericial. Por quê? Porque algumas não me darão tanto trabalho e não resultarão em tanta responsabilidade de minha parte como outras, tá? Então, ó, aqui, ó, na fase de análise das peças processuais, eu uso 1/3 dos honorários orientados pela Associação de Peritos aqui do Paraná. Aqui nessas 2 fases eu uso metade, e aqui na última, tá, na fase de elaboração do laudo, elaboração de esclarecimentos, eu uso a hora técnica máxima divulgada, orientada pela APPAR, tá? Nesse caso aqui, ó, cheguei aos 3.700, tá? Que esses 3.700, ou seja, eu cheguei, ó, na verdade, os meus honorários seriam 6.164, mas nunca queria aprovar esses honorários. Por quê? Porque eu já sei que, em média, o Banco do Brasil paga em R$3.700, e por isso eu dou aqui, ó, esse desconto para a viabilização da prova pericial. Cheguei aos 3.700, ó. Daí aqui eu coloquei, ó, que tendo em vista a complexidade e volume, o valor da minha proposta de honorários é de 3.700. E aqui na sequência eu começo os meus pedidos. Lembre-se, a proposta de honorários é uma petição, tá? Então, eu pedi a homologação dos honorários R$3.700, o depósito dos honorários na forma dos artigos 82 e 95 do CPC. Daí aqui falei que, caso depositado em juízo, me seja
concedido um adiantamento de 50% dos honorários, coloquei que tão logo comprovado o depósito dos honorários, tá? Eu comunicarei a data inicial da prova pericial, que concluída a prova técnica, eu efetuarei a entrega do laudo pericial e ficarei à disposição das partes para responder eventuais esclarecimentos. Isso é uma obrigação nossa, tá? Em atendimento ao previsto no parágrafo 2º do artigo 477 do CPC, tá? Coloco uma observação que a formulação de quesitos suplementares ou complementares sob forma de esclarecimentos será submetida à apreciação do juiz, porque não são quesitos de esclarecimentos, mas sim quesitos que não foram apresentados no início, então são passíveis à complementação de honorários, tá? Daí aqui eu também observo que caso os documentos contidos nos autos não sejam suficientes para a elaboração da prova pericial, tá? Eu encaminharei um termo de diligência, né, visando a obtenção de todas as evidências e provas possíveis para a elaboração do laudo pericial. E lembre-se, sempre quando você apresenta a sua proposta de honorários, tá? Você tem que juntar, junto à sua proposta, os seus diplomas, comprovantes de especialização, cursos, etc., currículo, tá? Para que as partes possam avaliar se você, com essa formação e especialização, você é capaz de elaborar essa prova pericial, tá? Isso para cumprir os ditames aqui do CPC, tá? Porque regularmente, tantos advogados, até mesmo os juízes, nem olham isso daí. É uma pena. É por isso que têm sido apresentadas provas periciais horríveis, peritos substituídos e condenados a devolver os honorários eventualmente recebidos. Tá? E vejam, aqui, ó, antes eu deixava para colocar isso só nas impugnações, mas agora eu já estou colocando a minha primeira proposta de honorários, tá? Ó, aqui, ó, visando evitar eventuais impugnações infundadas, esclareço que o valor aventado corresponde à média dos honorários pagos pelo banco réu em ações similares neste mesmo ofício. Ó. E aqui, ó, eu listei, ó. Aqui eu listei, esse daqui eu já coloquei até os 8, 29.550 dividido por 8, ó, vai chegar a 3.693,75, o que demonstra cabalmente que os 3.700 orçados não são excessivos, tá? E daí eu coloco aqui, ó, bem destacado, ó, como prova, seguem anexos todos os comprovantes dos depósitos judiciais já realizados pelo Banco Réu nos processos acima listados. Ou seja, isso é prova. Eu estou provando, eu não estou simplesmente alegando, como os advogados costumam fazer, trazer jurisprudência sem pé nem cabeça, argumentar simplesmente que são excessivos, que não concordam. Não, eu estou apresentando prova de que o banco já pagou esse valor, em média, esse valor. Então, dessa maneira, fica mais difícil eles saírem desta situação. E coloco aqui ainda, ó. E ainda o valor da hora técnica aventada por esse profissional, 231,25, que é justamente o que está aqui nessa minha planilha, tá? Ó, 221,35, ele pegou os 3.700, dividiu pelas 16 horas, chegou a 231,25, tá? Daí aqui eu coloco que é inferior ao valor da hora técnica orientada pela PEPAR, que é de R$ 467,92, tá? Ó, sendo que cabe no momento, pede deferimento. Aqui eu até coloquei uma nota de rodapé aqui, ó, 2, tá? Mostrando a referência para caso eles queiram pesquisar a tabela da PEPAR. Vocês estão entendendo? Então é isso, gente. Você defender a sua proposta de honorários não é fácil.
Me aguarde aí que já damos final ao vídeo de hoje. Muito bem, muito bem. Antes de tudo, eu quero agradecer você que ficou aqui nesses mais de 25 minutos assistindo a essas informações. Eu digo que até seria um curso de como fazer adequadamente uma proposta de honorários periciais, tá? Agradeço a todos vocês de coração por ficarem aqui, tá? E peço também a todos que não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever aqui abaixo no meu canal e deixem os seus comentários. Somente dessa forma eu conseguirei continuar produzindo vídeos realmente de qualidade para quem quer atuar na área de perícia judicial. Ok, gente? Fica aqui um grande abraço do Pedro Neto. Nos vemos em breve. Até mais.